Vai lá, Thiago. Nessa primeira sessão, eu vou apresentar uma introdução ao aprendizado estatístico. Então, o objetivo dessa primeira sessão é apresentar os principais conceitos do aprendizado estatístico, introduzir o conceito de aprendizado supervisionado e não supervisionado, e identificar os elementos de acurácia de modelo. Então, conhecendo as nomenclaturas do aprendizado estatístico, se tem os dados de entrada, a partir de um vetor X, que são os inputs, preditores, variáveis independentes, features ou simplesmente variáveis, e o vetor de saída Y, né, ou outputs, respostas ou variáveis dependentes. Como exemplo dessa nomenclatura, pode-se obter uma correlação entre meios de publicidade e vendas de um determinado produto. Nesse caso, os inputs, como TV, rádio e jornal, e os outputs são as vendas, né? Então, nesse exemplo de conjunto de dados de publicidade, as vendas se relacionam aos inputs TV, rádio e jornal, onde cada linha azul representa um ajuste linear que pode ser usado para estimar as vendas a partir desses meios de publicidade. Então, em termos matemáticos, o output ele é igual a uma função desconhecida, f, que relaciona os inputs x, y, mais um termo do erro associado. Esse termo do erro é um erro aleatório e de média zero. Então, a função f, ela representa a informação sistemática que x fornece sobre y. Como exemplo, se tem a correlação entre renda e anos de estudo de uma determinada população. Então, aqui é obtida uma função f para um conjunto de 30 dados que relaciona o input anos de estudo ao output renda. Essa função f é desconhecida e sua estimação é baseada apenas nos pontos observados. Então, nesse caso, a linha azul ela representa essa função f e a linha vertical representa os termos do erro associado ao output. Novamente, esse erro tem média zero. Quanto maior o conjunto de dados, mais esse erro tende a média zero. Então, nesse mesmo exemplo, a gente pode aumentar o número de inputs, introduzindo o input tempo de serviço. Então, nesse caso, a renda é função dos anos de estudo e do tempo de serviço. Nesse caso, a função f é uma superfície bidimensional. Então, o que é um aprendizado estatístico? É o conjunto de abordagens ou aproximações para a estimação da função f. Então, a ideia, a partir de agora, é apresentar os conceitos teóricos que envolvem essa estimação da função f e as ferramentas para avaliar a qualidade dessa estimação. Então, essa estimação ela pode ser categorizada em predição e inferência. O que é a predição? Na predição, a ideia é obter um modelo acurado para prever as respostas usando as variáveis de entrada. Então, y chapéu representa a previsão para o output y e f chapéu representa a estimação para a função f. Então, essa função de estimação, ela é uma função black box. Nesse caso, a acurácia de y chapéu, da previsão, como previsão para y, depende de duas quantidades, o erro redutível e o erro irredutível. Então, na predição, f chapéu pode não ser uma estimação acurada para a função f envolvendo um erro. E como y é uma função que envolve o termo do erro, a variabilidade desse erro também afeta a acurácia do problema. Então, o erro pode ser classificado em erro redutível e irredutível. O erro redutível, no erro redutível, a acurácia de f chapéu ela pode ser melhorada em função da técnica de aprendizado estatístico,
Já o erro irredutível, não importa a qualidade da estimação da função f, dado que não é possível reduzir o erro introduzido pelo termo epsilon. Então, o valor esperado, dado pela diferença entre o dado real e o dado estimado, ela é igual à soma dos erros redutíveis e irredutíveis. Então, o objetivo na estimação de f para predição é obter técnicas que minimizam o erro redutível. Já a inferência, a gente quer obter explicações, entender as relações entre os inputs e os outputs. Por exemplo, a gente quer entender quais os inputs estão associados com as respostas, quais as relações entre a resposta e cada input, ou a combinação de dois ou mais inputs, ou também a gente quer saber a relação entre y e cada input, quer saber se a relação entre y e cada input pode se adequar a uma equação linear ou é necessário equações mais complexas, como termos de ordem superiores, por exemplo. Então, partindo por exemplo de publicidade versus vendas, a gente pode procurar explicações como quais os meios de publicidade estão associados com as vendas, quais meios geram um maior aumento nas vendas, quão grande é o aumento nas vendas associado a um determinado aumento na publicidade televisiva, por exemplo. Agora, como estimar a função f? A estimação da função f ela pode ser dada por métodos paramétricos e métodos não paramétricos. Nos métodos paramétricos, é envolvida duas etapas baseadas em modelo de aproximação. Então, a primeira etapa é feita uma suposição sobre a forma funcional da função f, como, por exemplo, a suposição de que a função f é linear em x. Então, nesse caso, o modelo linear consiste na estimação dos p mais 1 coeficientes. No caso aqui, beta 0, beta 1 até beta p. Segunda etapa é a seleção da técnica que use os dados de treinamento para ajustar ou treinar o modelo, como, por exemplo, a utilização da técnica de mínimos quadrados para a obtenção da aproximação do output y. Então, dentro dos métodos paramétricos, usando como exemplo os dados sobre a renda, é feito um modelo de ajuste linear por mínimos quadrados a esses dados de renda. Então, nesse caso, as observações são mostradas em vermelho e o plano amarelo indica os mínimos quadrados ajustados aos dados. Na linha vertical é representado o erro entre cada ponto observado. Então, nesses dados sobre a renda, essa renda ela é aproximada pelo coeficiente beta 0, mais o coeficiente beta 1, associado ao tempo de estudo, mais o coeficiente beta 2, associado ao tempo de serviço. Então, no modelo paramétrico, o modelo paramétrico consiste na redução do problema de estimação de f a um problema de estimação de um conjunto de parâmetros. Então, nesse caso, modelos flexíveis podem ajustar diferentes formas para a função f. Por outro lado, modelos muito flexíveis podem levar a um overfitting dos dados. Então, o que é o overfitting? A função de ajuste, ela segue os erros ou ruído e pode ser ineficaz na predição de novos resultados ou novos dados de teste da função. Agora, o que são os métodos não paramétricos? Diferente dos métodos paramétricos, nos métodos não paramétricos não é feita nenhuma suposição explícita sobre a forma funcional de f. Anteriormente, no exemplo anterior, foi feito uma suposição de que o modelo seguia uma forma linear da função f. No modelo não paramétrico,
ele tem o potencial de ajustar com acurácia as possíveis formas para essa função f. No entanto, ele requer um número maior de dados se comparado com o modelo paramétrico. Então, novamente, no exemplo de dados sobre a renda, o modelo ajustado a uma superfície thin plate spline aproximada, que se ajusta aos dados de renda, né? Esse ajuste ele anula os erros dos dados de treinamento, levando ao overfitting. Então, no aprendizado estatístico, há um trade-off entre a flexibilidade e a interpretabilidade do modelo. Então, métodos mais flexíveis são menos interpretáveis, ou seja, é mais difícil estabelecer uma relação entre cada input com a resposta. Por outro lado, o contrário também é válido, né? Métodos mais interpretáveis são menos flexíveis. Então, nesse gráfico tem uma relação entre a flexibilidade e a interpretabilidade de determinadas técnicas, onde a seleção de subconjuntos, por exemplo, tem uma interpretabilidade alta, porém a sua flexibilidade é baixa. O método de mínimos quadrados, ele tem uma interpretabilidade relativamente alta também, com uma flexibilidade baixa. Já o aprendizado de máquina e máquina de vetores de suporte tem uma alta flexibilidade, porém sua interpretabilidade é comprometida. O aprendizado estatístico ele pode ser dividido em duas categorias de aprendizado também, que é o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Então, o que é o aprendizado supervisionado? Para cada observação do input xi, há uma resposta yi associada. Então, a ideia é estimar com acurácia a resposta de futuras observações, por predição, ou um melhor entendimento entre a relação, o melhor entendimento da relação entre a resposta e os inputs, no caso, a inferência. Já no aprendizado não supervisionado, há apenas o vetor de observações dos inputs xi, sem as respostas associadas a elas, para fazer as suas predições. Então, ele é chamado aprendizado não supervisionado, pois não há a variável de resposta que possa supervisionar a análise. Então, como exemplo do aprendizado não supervisionado, nessa figura é mostrado o exemplo de agrupamento, também chamado de clusterização. Então, aqui é feito um agrupamento dos inputs x1 e x2, resultando em 3 grupos distintos. Nessa figura da esquerda, os 3 grupos estão bem separados. Então, o método de agrupamento ou clusterização ele seria capaz de identificar os atributos de cada um. Já na direita, há uma sobreposição entre os grupos, né, tornando mais difícil a utilização da técnica de agrupamento. Também dentro do aprendizado estatístico, é possível classificar as variáveis em variáveis quantitativas ou qualitativas, trabalhando com problemas de regressão e problemas de classificação. Então, o que são variáveis quantitativas? As variáveis quantitativas, ela assume valores numéricos, como, por exemplo, a idade de uma pessoa, a altura, a renda, por exemplo. E, nesse caso, é utilizado técnicas de regressão. Já as variáveis qualitativas, elas são associadas ao conceito de classes ou categorias, como marcas, gêneros, respostas binárias, como sim ou não, estão associadas a problemas de classificação. No entanto, essa ideia de classificação e regressão nem sempre possui uma distinção nítida. Como exemplo de métodos de regressão e classificação sem uma distinção tão nítida, o método de regressão ele pode ser feito pela técnica linear por mínimos quadrados, o método de
A técnica de classificação pode ser feita por meio da regressão logística, com respostas binárias, e a utilização de técnicas como K-vizinhos e boosting podem ser utilizadas para regressão e classificação concomitantemente. Então, até agora, a gente apresentou o conceito do aprendizado estatístico para a estimação da função f. Agora, a ideia é avaliar a qualidade dessa estimação, ou seja, avaliar a acurácia desse modelo de estimação. Então, uma forma de medir a qualidade do ajuste é por meio do quadrado médio, MSE. Então, a ideia do MSE é quantificar quão próximo o valor da resposta prevista para uma determinada observação está do valor da resposta real para essa observação. Então, nesse caso, F-chapéu é a predição que F fornece para a observação I. Então, o MSE é computado, né, usando dados de treinamento que foram utilizados para ajustar o modelo. Nesse caso, a gente pode denominar como MSE de treinamento. No entanto, usualmente a gente não quer obter informações dos dados de treinamento. A gente quer obter informações de dados de testes, de novos dados. Então, a escolha do método que fornece o MSE de teste mais baixo pela predição da média do quadrado do erro de predição para os dados de teste observados pode ser dado pela média da diferença entre os dados previstos e os dados reais. No entanto, a questão que se faz é, e se não houver observações dos dados de teste? Nesse caso, a gente se parte para informações dos dados de treinamento, do MSE de treinamento. No entanto, não há uma garantia de que o método com MSE de treinamento mais baixo também fornecerá um MSE de teste mais baixo. Então, como exemplo, para os dados simulados da função f, é feito 3 estimativas de f. A primeira, por meio da regressão linear, nessa curva laranja, e 2 ajustes de spline de suavização em azul e verde. Na direita, a gente tem os dados do MSE de treinamento, da função em cinza, e o MSE de teste, representado pela curva em vermelho, e o MSE de teste mínimo possível em todos os métodos, por meio dessa linha tracejada. Então, nesse caso da figura à direita, os quadrados representam os MSEs de treinamento e teste para os 3 ajustes, né? Em laranja para regressão linear, azul e verde para spline de suavização. Então, nesse caso, a função de regressão, ela não é dada com não representa uma boa aproximação da função f. A função f é representada pela linha em preto aqui. Conforme aumenta a flexibilidade da função, ela se ajusta melhor aos dados, de modo que a função em azul, ela se ajusta bem à função real em preto. Já a função em verde, ela se ajusta aos dados de treinamento, porém, ela tem os erros associados a esse ajuste, né, levando ao overfitting de dados, de modo que o MSE de treinamento é baixo para essa função verde, mas o MSE de teste, ele é alto, né? Então, por quê? Porque se incluir novos dados para essa função, ela não vai corresponder à função de treinamento. Então, nesse caso, é introduzido o conceito de graus de liberdade, que é a quantidade que resume a flexibilidade da curva,
Então, curvas mais restritivas ou menos suaves se configura com poucos graus de liberdade. Nesse exemplo, na regressão linear, né, ela possui 2 graus de liberdade. Ela sempre vai possuir 2 graus de liberdade porque é uma reta, né? A função, essa função de ajuste em verde, ela já possui mais de 20 graus de liberdade. Então, o MSE de treinamento, ele decai conforme a flexibilidade aumenta. Então, novamente, para o mesmo exemplo, a linha horizontal tracejada indica a variância do erro irredutível. Então, não é possível ajustar o modelo de forma a melhorar além dessa variância. Então, essa linha representa o menor MSE de teste alcançável dentre todos os métodos. Então, quando um determinado método produz um baixo MSE de treinamento, mais um alto MSE de teste, disse que há um sobreajuste ou um overfitting de dados, como ocorre aqui com a função em verde, com a função verde de maior flexibilidade. Então, um novo exemplo para os dados simulados de F. Nesse caso, a função f, ela é muito próxima de uma função linear. Então, nesse caso, a regressão linear ela fornece um ajuste muito bom dos dados, né, de modo que a gente consegue obter essa informação por meio do MSE também. Então, no MSE, para o ajuste para regressão linear, ele fica bem próximo do erro irredutível, de modo que, se aumentar a flexibilidade do método, ele se ajusta muito aos dados, né? Ocorre um overfitting de dados, de modo que o MSE de teste se torna mais alto. Terceiro exemplo, usando um f diferente, que está longe de ser uma função linear, né? Nessa configuração, a regressão linear ela fornece um ajuste muito ruim dos dados, representando um MSE tanto de teste quanto de treinamento bastante alto, né? Então, conforme é aumentada a flexibilidade da função, ou os graus de liberdade, melhor essa função se ajusta à função real, né? Reduzindo assim o seu MSE de teste e de treinamento. Então, uma técnica utilizada para estimação do MSE de teste, utilizando dados de treinamento, é a validação cruzada. Então, falando nos erros entre uma resposta prevista e uma resposta real, a gente introduz o conceito de bias e variância. Então, o MSE de teste esperado para um dado valor x0, ele pode ser decomposto pela soma de 3 quantidades fundamentais. A variância de f chapéu de x0, o quadrado do bias de f chapéu de x0 e a variância dos termos do erro epsilon. Então, o valor esperado ele é dado pela soma dessas 3 quantidades fundamentais. Como a gente viu, a variância de epsilon não pode ser reduzida, né? Então, o objetivo é encontrar um método estatístico que minimiza tanto a função de variância quanto o bias. No entanto, há um conflito entre a minimização tanto da variância quanto do bias, de modo que quanto menos diminui a variância, mais o bias tende a aumentar. E o contrário também é verdadeiro. Então, há um trade-off entre bias e variância. Agora, o que é variância e o que é bias? Variância, ela refere-se à quantidade
pela qual a função de aproximação f se altera com a utilização de um conjunto de dados de treinamento diferente. Já o bias se refere ao erro introduzido na aproximação devido à própria natureza real do problema, como, por exemplo, o ajuste linear do exemplo anterior, que resulta em um bias alto porque a função não se aproxima de uma função linear. Então, métodos mais flexíveis, a variância aumenta e o bias diminui. Então, mostrando aqui mostrando os 3 exemplos a partir do bias, da variância e do MSE. O MSE ele é computado pela soma, como eu disse, da variância do erro, da variância da função e do bias. Então, para o primeiro exemplo, conforme aumenta a flexibilidade, a variância aumenta e o bias diminui, de modo que, para uma flexibilidade aqui em torno de 6 graus de liberdade, há o menor valor do MSE. Então, nesse caso, uma função com um grau de liberdade em torno de 6, ela pode representar o melhor ajuste da função real. Para o segundo exemplo, que a regressão linear apresenta o melhor ajuste da função real, a flexibilidade baixa vai se configurar com um MSE baixo, no caso, MSE de teste. Já para o terceiro exemplo, onde uma função linear não se aproxima da função real, para uma flexibilidade baixa, ela tem um MSE de teste bastante alto, de modo que, conforme aumentado a flexibilidade, ou os graus de liberdade da solução, o MSE de teste vai diminuindo. Então, por fim, se tem algumas ferramentas para avaliar a acurácia do modelo, a partir da taxa de erro. Então, pode-se obter a taxa de erro de treinamento, que é a proporção de erros cometidos se aplicarmos uma taxa de erro da estimativa de F às observações de treinamento. Então, nesse caso, Y chapéu é o rótulo da classe estimada para a iésima observação, usando a função de aproximação F chapéu. E I de YI diferente de Y chapéu I é a variável indicador igual a 1, e se YI for diferente, ela é igual a 1 se YI for diferente de Y chapéu I, e 0 se YI for igual a Y chapéu I. Então, quanto menor for a taxa de erro, né, ela vai ter valores que se configuram, vários valores que se configuram como 0, a gente tem uma boa classificação da solução. Da mesma forma, para a taxa de erro de teste, se pode obter a média das variáveis indicadoras dada pelas observações Y0 e Y chapéu. Então, nesse caso, pode-se usar classificadores a partir dessas observações. Esses classificadores podem ser o classificador de Bayes ou K-vizinhos próximos. Então, terminei por aqui. Beleza, obrigado, Thiago. Pode manter a legal. Pô, muito massa, Thiago. E a apresentação, hein? Muito massa. Vamos numa... Bastante informação, assim, nossa. Pô.
Só dá uma introduzida, aí o cara chega ali mostrando Muito grau de bem feito. liberdade, bias, como Desde o escolher um início ponto até a ótimo. parte ali do erro ali do MSE, do Massa. bias, variância. Muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E vamos, Tá. vamos também conversar Então nos agora vamos eu próximos. e o Minsky. Acho que o professor Tá tá com o falando, áudio mas tá fechado. mutado. Não, antes de passar para Tá com o áudio fechado, professor. Ainda tá mutado, professor. Ctrl D. Agora vai. Aí, Agora é. boa. Antes de passar para a apresentação de vocês, vamos dar uma comentada em algumas coisinhas, só para a gente tentar destrinchar e ver se ficou alguma dúvida. Tá. Passar para frente. Principalmente aqueles termos de erro, tal, etc. Deixa esse aqui. Tiago, você podia no teu exemplo onde se apresenta aquele erro intrínseco, no teu slide, desculpe. Lá no começo. Esse aqui? O erro Isso, irredutível. intrínseco não, irredutível, desculpe. Pergunta, vocês conseguem imaginar fontes de erro irredutível? Que podia ser a causa? Redutível ou irredutível? Irredutível. Uma variância normal Cara, do fenômeno, né? eu sei que eles botam esse erro irredutível para evitar overfitting. Eu lembro de ver algo relacionado a isso. Um erro sistemático? É, um erro que eles deixam no sistema só para evitar que, tipo, eu acho que é pra realmente, tipo, ele vai piorar a previsão, mas ele vai piorar de uma forma que para dar a entrada de dados novos ele vai conseguir prever, sabe? O que eu queria comentar, assim que algumas fontes também podem ser possíveis, são o seguinte. Uma é se a gente está medindo alguma coisa em engenharias, tá? Vamos dizer, no caso do Thiago lá nas pontes ferroviárias, você vai pegar, vai passar um trem em cima e vai medir a aceleração. Dentro do processo de medição, você tem um erro da limitação do aparelho, do que ele consegue medir. Ou, no caso mais simplesão, vamos dizer que a gente estivesse medindo deflexões em uma viga. Sim. Você tem a precisão do teu Aparelho. instrumento. Se você pegar qualquer medição e fizer a mesma medição milhares de vezes, que é estatística, ela vai provavelmente ser uma distribuição normal também. Ela não vai acusar sempre o mesmo valor, ela vai ter um desvio padrão normal. Perfeito. Aquele epsilonzinho que aparece se torna ali uma variável aleatória. Então, esse erro redutível aí é o que a gente está sujeito. Toda medição tem uma precisão limitada. Legal. Você pode, vamos dizer, que diminuir isso vai lá mudar teu equipamento, mas ele não tem nada a ver com a parte do Statistical Learning. Hoje não existe nenhum equipamento de medida com precisão. Sem erro. Vai só melhorar, mas zerar acho que é difícil. Tá longe. E outra coisa que pode ser é que a gente fazendo análise, a gente não incluiu um parâmetro dentro da nossa análise que influi o resultado. Então, exemplo disso, sei lá, no caso da ponte do Thiago, por exemplo. Imagine que a gente vai construir um modelo lá para aproximar o comportamento para descrever o comportamento da ponte quando passa o trem, e a gente não leva em consideração a velocidade do trem. Daí um passa 100 por hora, outro passa 105, outro passa 110, só que a gente não coloca esse input no nosso modelo. Dentro do nosso xizinho lá, a gente não coloca a velocidade do trem dentro dele. Ele obviamente não vai conseguir representar isso. E esse errinho, esse que vai ser causado por essa variação, no caso de velocidade, vai cair ali dentro do epsilon. Um exemplo mais simples, uma viga, você vai fazer a mesma medição de deslocamento, lá máximo, por exemplo, e você mede ao longo do ano, com diferentes temperaturas. Só que daí o módulo de elasticidade do material vai depender um pouco da temperatura ambiente. Só que você não considerou temperatura no teu modelo. O T não está dentro do teu X. Daí você também vai ter lá uma variação, um errinho que vai cair dentro dessa parcelinha também. Entenderam mais ou menos a lógica? Aham. E, professor, só pra eu ver, tipo, que eu ainda não fiz a matéria, né? Mas, por exemplo, se você pega a variação do módulo com a temperatura, né? Seria tipo um feature engineering, você fazer meio que uma relação entre essas duas variáveis e gerar uma nova? Isso, você vai indexar, na verdade, a tua
velocidade e a temperatura. Adiciona um parâmetro É. e Ah, deixa a 20 graus o E do material vai ser tanto. A 0 Ah, entendo. graus vai ser tanto. Você cria uma funçãozinha que descreve a variação dele em Aham, relação a... entendo. Ah, não seria nada difícil de Não, fazer no não. modelo. Bem tranquilo. E da redutível é meio lógico, né? Vocês viram ali o formato da função e vamos dizer o formato que a gente habita para ela. Se for aproximar uma função a um polinômio cúbico com uma reta, vai ter lá um erro redutível. Se transformar uma aproximação por uma parábola vai ser melhor, ou se colocar lá um polinômio cúbico para aproximar um polinômio cúbico, você vai ter somente a parcela de erro lá do irredutível. Fora vai ser o erro mínimo possível, vamos dizer assim. o ruído também, né? O outliers. Tem várias maneiras de medir o erro fazer um score da função. Tem alguns que são mais sensíveis a ruído, outliers, né, que saem muito fora, estão muito longe do padrão esperado para aquele fenômeno. Sim. Mas E dá pra remover os outliers também? Tem. isso é uma das maneiras, né? Dá para fazer, ou dá para você trocar o parâmetro também. Como outras funções de você avaliar o quanto longe o modelo está passando do valor esperado também. Tem o Root Mean Square Error, tem o Median Square Error, tem o MAE também, tem alguns artifícios estatísticos. Alguns mais sensíveis a outliers do que outros. Legal, isso aí dá pra dar uma olhada mais. O MAE, por exemplo, eu estou querendo anotar aqui que eu vi no livro lá, ele pega as distâncias entre a previsão e o valor esperado, e ele, ao invés de tirar a raiz quadrada e levar ao quadrado, ele só normaliza o vetor. Faz uma soma, normaliza o vetor e tira o módulo. Então, ele vai estar pegando uma distância geométrica, tipo, valores maiores, né? Ele vai estar trabalhando com valores maiores, só que como os valores são maiores, ele é menos sensível a outliers, sabe? A distância entre um valor e outro é bem maior. Se tem um valor muito maior que está entrando na jogada, não tem problema, a escala é grande. Pedro, tu acabou de me explicar um conceito que eu estou usando em rede neural, que a gente pegou agora no modelo ali de Housing Plane, que eu montei uma rede neural e ele conseguiu, é o que eu te falei, que a gente fez umas previsões usando vários algoritmos e o que melhor, eu não vou dar spoiler para vocês, mas é a nossa parte agora da apresentação. Vamos ver daqui a pouco. Acabei de falar o spoiler do negócio, deu um spoiler. Nos próximos capítulos. Uhum. Tá. Outra coisa é modelo flexível e não flexível, ou menos flexibilidade dos modelos. Esse aí acho que é bem tranquilo de vocês entenderem, né? Mais conceitual. Assim. Ali, um caso bem trivial que vocês comentaram de graus de liberdade que aparece ali em algum slide. Imaginem, você está aproximando um problema com uma reta, tem 2 graus de liberdade, tem 2 coeficientes. Por uma parábola são 3. Por um polínômio cúbico são 4 e assim por diante. Então seria, de forma simplista, o grau do polinômio que você está usando para aproximar. A sofisticação do modelo. Overfitting, acho que ficou bem claro. Uma frase legal do livro que explica bem é que quando dá overfitting, o modelo ele segue o ruído, ele follow the noise. Follow the noise. Apresentar essa figura que o Thiago deixou é bem explicativa nesse sentido aí. Acurácia versus interpretabilidade, acho que ficou legal também, né? O Thiago explicou bem ali. E acho que vale comentar também o overfitting, comparando essa figura com essa aqui, né? Onde o overfitting aqui é bem mais difícil de acontecer, né? Porque mesmo aumentando o grau de flexibilidade, né? Porque os dados, nesse caso aqui, eles estão bem mais próximos da função real, né? Os dados, eles têm uma qualidade melhor. É verdade. Boa, é verdade, a qualidade, né? Qualidade dos dados. Esse aqui os dados estão bem dispersos. Então, é verdade, bem notado. Esse aqui também está bem disperso, né? Mas a função... Estão dispersos, mas a função linear ela consegue se ajustar à função real. Nessa questão aí também dos graus de liberdade, acho que a gente vai ver depois. Não sei se deve estar no escopo também, a questão de teorema de Bayes,
que vai levar em consideração o tamanho da amostra para cada fenômeno, né? Então, tipo, Sim. no caso, se você for só adicionando parâmetros sem observar a verdadeira ocorrência deles, a amostragem deles, você está mandando o teu modelo para o lugar errado. Sim, sim, com certeza. Vai ser bem usual aí. O Thiago já passou. Semana passada ano passado a gente fez um estudo bem de inferência bayesiana. Eu estava vendo isso aí, é bem massa, bem legal. Né? Eu acho que vai ser bastante útil para os estudos futuros, assim. Também estou achando, também estou achando. Não faço ideia, mas tô achando também. No começo. Supervisionado versus não supervisionado, a gente vai trabalhar primeiro aí com supervisionado, né, que a gente vai construir o modelo F, sempre tendo vinculando a resposta aos preditores, né, aos dados de entrada do nosso modelo. O problema do Thiago também pode ser posto como não supervisionado do trem lá. Mas aí a gente fica para cenas aí de capítulos futuros, segunda temporada aí da nossa série. Acho que regressão versus classificação está bem claro para todo mundo. Uhum. Tá. E da acurácia do modelo, aquela curva U ali, normalmente é o que mais acontece. Aquela figura que o Thiago colocou. Então ali ficou bem legal, porque se a gente vê que ou até um pouquinho pode ser essa mesmo. A gente sofistica o nosso modelo, ou seja, aumenta a flexibilidade e a gente melhora ali, faz o MSE tanto do conjunto de treinamento como conjunto de testes cair. Mas se a gente sofisticar mais, ele começa a subir. Cai o MSE do treinamento e sobe o de teste. Né? Então, troço que o livro não comenta bem diretamente, mas normalmente o que a gente faz, quando a gente tem um conjunto de dados de entrada, um primeiro approach é não usar todo mundo para treinamento. A gente usa lá, sei lá, 70%, 20% às vezes. para treinamento e depois se reserva ali uns 20% para teste, para a gente ter essa noção dessa medida. Se a gente quiser usar todo mundo para treinamento, aí a gente vai ter que recorrer aos métodos lá do capítulo 5, acho que é a validação cruzada, até que o Thiago comentou, que vão fazer esse tipo de análise, a gente ver lá mais em detalhe. Mas normalmente a gente deixa um pouquinho para uns 10, 20% pelo menos para teste. Variável de teste. Isso. Ou seja, a gente nunca acredita no modelo. No MSE do treinamento. Porque assim a gente consegue avaliar o treinamento, né, do modelo. Exatamente. A partir desses dados de teste que são treinamentos. Né? Perfeito. Vocês estão tudo dando spoiler da nossa apresentação aqui, minha e do Pedro. Já falaram metade do negócio. Vai ficar mais claro ainda. Uhum. E uma coisa que eu quero que vocês tenham bem claro, Thiago, pode ir naqueles quando você começa o slide do bias versus variância. Eu acho bem mais legal falar bias, porque em português é viés. Enviesamento? Isso. Bias é mais divertido, não tem então como é que. De onde vem essas quantidades que estão aparecendo aí? Variância o bias isso é a variância do preditor num dado entrada x0, o bias. Desculpa, essa variância do preditor. A variância do preditor, depois bias tem a definição dele ali. Só quero ver se todo mundo tem claro que é o seguinte, essas quantidades vão surgir, por exemplo, a gente tem 100 dados de entrada. A gente vai pegar e vai construir lá 30 modelos. Só que em cada modelo a gente, em vez de usar os 100 dados, a gente usa 50 dados. E para cada modelo a gente escolhe aleatoriamente 50 dados diferentes. Então essa variância seria qual que é a variância do nosso preditor, computando a variância desses 30 modelos diferentes que nós geramos. A média deles, né? Acredito eu. Isso, seria... É uma biblioteca que faz isso, Cross Validation Score, né? Não. Tô falando bem o que é a variância e o bias do modelo. É como eu quero que vocês só tenham esse ponto em mente.
eles aparecem como dificilmente vai fazer isso, mas vai conseguir. Só ver de onde é que eles vêm. Que a gente construiu trocentos modelos, eles vão aparecer a diferença estatística Uhum. entre esses modelos. Ou bem, trocentos modelos com a mesma tipo de modelo, só que com dados Os dados. diferentes. Ah, tá. Então, só para eu entender, a variância seria o quanto que ele desvia do valor real e o bias seria o quanto que ele varia entre as previsões entre os modelos, tipo, com os dados inputs, por exemplo, dos 50 dados? Isso, aham. Tá, entendi. O bias seria a distância da resposta exata, que a gente não conhece, vamos dizer assim. E a variância é quanto ele vai variar com a modificação de um modelo para o outro. Ou seja, Isso. dá uma ideia da dependência da escolha do dados no resultado do teu Entendi. A gente vai apresentar isso também. Então já ficou exemplos didáticos. Aham. Acho que era isso que eu queria só destacar. Então pode mandar ver aí na apresentação. O Gabriel mandando um collabzão, abrindo o vírus do Gabriel aqui no chat. Pois é. Pois é, eu mandei um link aí que tem esse negócio de bias, variância, tem umas imagens legais. Massa. E tem os códigos. No scikit-learn ele divide o conjunto de dados em 3 conjuntos, na verdade. Treinamento, Isso. validação e teste. Aí tem uma biblioteca pronta. E eles fazem isso para o loss do conjunto de treinamento ficar parecido com o de validação e o de teste. Porque daí tu sabe que está generalizado para outros modelos, né? Legal. Ele não toca no train set e no test set. Eles ficam separados. Toda a manipulação de dados a gente mantém os caras muito isolados. O modelo não vê o train test, o test set até o final, até ele está pronto. Ele vai vendo em etapas para não enviesar. Esse é o pipeline padrão. Deixa eu, com o código aberto, eu consigo explicar melhor essa ideia. Vamos aí, pessoal. Mais alguma coisa para adicionar aí, professor? Eu posso mandar lá? Mandem ver aí. Show. Aqui. Tá. Pessoal, 2 etapas do modelo que a gente vai, assim, de regressão que a gente vai tentar mostrar como foi implementado para vocês. Eu vou apresentar o pipeline de como tratar os dados minimamente, né, de uma maneira, de certa forma, até rudimentar, como tratar os dados manualmente para a gente conseguir jogar eles para o modelo fazer previsões, e o Minsk vai mostrar parte dos resultados. Sem muito mistério, essa primeira célula aqui, ela só vai servir para a gente criar um diretório com os arquivos que a gente vai usar como dataset, né? Então, não vou explicar linha por linha, mas é uma coisa bem simples do tipo você informar onde estão os dados, né? Esse aqui, no caso, é o repositório. E depois, com essas bibliotecas aqui, com essa função definida aqui, que é uma função bem padrão para análise de dados, ele cria uma dataset chamada housing.csv, que é Comma Separated Values, aqui os valores estão separados por vírgula, que ele extraiu desse arquivo fonte aqui, .tgz. O Comma Separated Values é só porque é uma forma em que o Pandas consegue abrir e visualizar esses dados muito fácil. Eu vou rodando aqui, só não vou rodar a última célula porque ela demora um pouquinho mais. Aí, aqui é basicamente importar a biblioteca do Pandas e carregar esse arquivo, CSV. Aqui a gente já está com o arquivo carregado no Pandas e esse método .head aqui é só para dar uma olhadinha como é que estão as instâncias, como é que estão os atributos. Ele pega ali e ele mostra para a gente como é que estão mais ou menos dispostos os atributos de cada coluna, cada linha, e quais são os parâmetros que ele vai estar apontando, né? Dados geográficos, dados de quantos quartos, a população, a média na região, né? Renda média da região, enfim, parâmetros para tentar determinar o preço de uma casa nessas localidades aqui. Mais um método do Pandas que é usado para dar uma descrição rápida do dataset, né? Então, a gente roda esse housing.info, que housing é o nosso arquivo, né? Que está sendo lido pelo Pandas. Ele vai listar todos os atributos aqui,
A gente consegue ver quais têm valores nulos, quais têm valores cheios. Por exemplo, esse aqui já dá para chamar a atenção que ele tem valores, alguns valores que estão nulos, né, em comparação a todas as instâncias, né, porque ele tem 20.640 entradas, esse aqui só tem 20.433 valores não nulos de numéricos, né, de fluxo 64. Então, isso aqui a gente vai ter que tratar depois para evitar ruído no modelo. E tem uma instância de objeto. Essa instância de objeto aí pode ser qualquer coisa, mas a gente está vendo aqui que ele está categorizando esse dado aqui, está classificando com base, provavelmente com base em outros parâmetros que já estão na dataset, né? Aqui é uma maneira de você tratar os dados ali que estão armazenados como objeto, né? Esse dado 9 aqui, o Ocean Proximity, que é o 10º dado da nossa dataset. Esse ponto value counts aqui é um método do Pandas para ele contar quantos dados estão em cada categoria, né? Quantos atributos estão em quantas instâncias estão em cada categoria ali. E a partir disso aqui, no final da nossa pipeline, a gente vai ter que transformar esses dados aqui em uma feature numérica para facilitar a vida do nosso modelo, né? Porque senão teria que fazer umas adaptações aí meio grotescas para o negócio rodar interpretando por palavras, é completamente desnecessário. Esse ponto describe aqui, ele vai tratar só os atributos numéricos, por enquanto, né? Ele, por definição da biblioteca, ele só vai tratar os valores numéricos da nossa dataset. Então, ele chama aqui e ele conta quantos valores tem. Ele pega a média, o desvio padrão, o valor mínimo. Isso aqui é a distribuição normal, né? Então, é primeiro, segundo, terceiro quartil, quarto quartil, né? E mostra quais são os limites de cada quartil da distribuição normal. Isso para todos os atributos numéricos, né? Aqui a gente vai começar a dar uma olhada, depois, né, da gente visualizar algumas coisas, bem um quick glance, né, tipo, só uma olhadinha, porque o cérebro humano é muito bom em detectar padrões, né, para quem está acostumado a trabalhar com isso, então, tipo, é bom deixar a intuição rolar no momento que você abre uma dataset, qualquer que for ela aí, porque geralmente o nosso cérebro é uma inteligência não artificial que roda muito bem. Então, é muito válido, na verdade, estar rodando essa pipeline aí para conseguir ter insights, né, ou só identificar uma solução rápida com base em conhecimento prévio. Aqui a gente vai começar a encaminhar os dados para o modelo. Para isso a gente precisa botar um histograma para cada um dos atributos numéricos aqui. Tudo isso aqui pode até só lidando com a biblioteca do Matplotlib para ele mostrar as coisas visualmente falando aqui. Então, aqui a gente já consegue tentar identificar padrões estatísticos para cada um dos parâmetros, né? Por exemplo, aqui a gente já vê que tem uma distribuição muito enviesada, né? Ela está bem jogada para a esquerda, essa aqui também, então não seriam parâmetros, assim, intuitivamente falando, em nível de dificuldade e precisão, não seria tão bom a gente seguir analisando, considerando esses parâmetros aqui, porque eles estão caindo longe de uma distribuição normal, né? Então, talvez, por que eles não estão numa distribuição normal? Provavelmente porque a dataset não é grande o suficiente para estar traduzindo eles de uma maneira que se assemelha mais com uma curva gaussiana, né, de sino. Esse aqui já está um pouco melhor, esse aqui também já está um pouco melhor. Vamos dar uma olhadinha depois, mais em cima desses parâmetros aqui especificamente, né? Então, até aqui, toda essa pipeline aqui foi só para a gente ter uma noção de como é que os dados estão se comportando. A gente não rodou nada em cima deles, a gente está puramente visualizando o que é que são os atributos numéricos e como é que estão sendo as ocorrências deles. Aqui a gente, antes de tudo, né, como eu tinha comentado lá, eu também empolguei essa hora, porque criar um conjunto de testes, né? A gente tira, na verdade, a gente retira o conjunto de testes logo no começo aqui. Essa primeira aqui é uma maneira manual de você fazer isso aqui, né? Ver que ele está pegando definindo o tamanho do task set com base no tamanho da dataset, né? Ele dá uma bagunçada nos índices da task set
e depois ele vai locar os dados aleatoriamente para fazer esse recorte, ou seja, ele vai pegar aleatoriamente pontos específicos da nossa dataset e retirar eles de lá para deixar isso separado do restante dos valores. Por que fazer isso? Porque talvez esses dados tenham vindo ordenados assim, enviesados, né? Então a gente quer ter certeza de que a gente está fazendo assim a primeira retirada aleatória e depois a gente testa, né, para ver se isso é uma amostra estratificada ou não, né? Se ela é representativa da população que a gente está tentando analisar. O sklearn aqui, o scikit-learn, ele tem uma biblioteca própria para isso, né? Que até o Gabriel comentou ali. Aqui a gente já está fazendo toda essa parafernália aqui está reduzida numa linha de código já preparada da biblioteca. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui, gente, é separar um dataset em 3 instâncias diferentes. Train set, test set e o resto. Né? Então, a gente está dizendo aqui que o slice que nós estamos cortando, né, para esses 2 novos conjuntos que estão sendo criados aqui, eles são iguais a 20% do tamanho da dataset original. Né? Então, ele vai, depois que a gente rodar essa linha aqui, a gente já vai ter três conjuntos de dados. Um para treino, um para teste e o resto. Então, aqui já está separado e isso garante que o nosso modelo não vai entrar em contato com nada antes da hora certa para evitar enviesamento dos resultados. Só uma pergunta, Pedro. O que é esse resto? Ele sobra ou ele usa depois? Boa pergunta, professor. Na verdade, é como se fosse, eu acredito, penso eu, que vai ser um teste 7.2, né? Tá. Teste 7.2. Da sequência aí. Até porque, como a gente faz uma avaliação do treinamento do modelo, né, igual o Thiago comentou mais cedo, se você avaliou o modelo e você quer treinar ele diferente, um teste set diferente, ele tem um outro pedaço do dado que ainda não foi utilizado para fazer nada. Quer pular para mim agora, para puxar outra parte? Chegando lá, daqui a pouquinho. Aqui ele vai olhar, é que essa parte também é importante, que a gente precisa, essa aqui é uma estratificação da população que a gente vai estar testando, né? No caso, aqui a gente está visualizando o test7.pad aqui. E aqui é um conceito que o livro Hands-on Machine Learning introduziu e que é muito importante. A gente tem que ter certeza de que a amostra que a gente está usando, ela é representativa ela representa bem o conjunto de dados que a gente está querendo analisar, né? Então, ele está fazendo assumindo que essa income category, que é a categoria de renda média, assim, ela é muito importante para a gente fazer o nosso modelo, né? Então, ele está fazendo essa assunção e mandando para a gente, está assumindo isso e mandando para a gente. Então, a gente está plotando ela aqui, um histograma dela. Aqui, ele vai contar os valores de cada categoria e vai normalizar a soma para ter a porcentagem de quantos dados de cada categoria estão em qual que é a porcentagem de dados em cada categoria, né? Então, a gente percebeu aqui que a maior das categorias, maior incidência de dados naquela categoria, naquela instância, está nessa categoria 3, ou seja, a categoria 3 é a que mais tem dados, e as demais, 2 bem próximas, e as demais um pouquinho menos. Então, o que ele faz aqui é contar e ter certeza de que essa amostra é representativa ou não. Então, aqui ele está removendo aqueles lá. Eu tenho que rodar esse aqui primeiro. Ih, pessoal. Dá pra pôr pra rodar tudo, porque até chegar no final vai levar o tempo pra rodar o negócio. Isso sempre acontece, é inevitável. Ai. Que dó. Tava rodando liso, cara. Uhum. Calma aí, eu acho que foi besteira, tá? Acho que eu esqueci de rodar um desses aqui.
Será que foi? Foi. Internet Foi. vai e volta. Alarme falso, Ainda tá tudo bem. lindo, tá tudo maravilhoso, só pulei uma célula ali, foi essa célula aqui que eu pulei. Aí, pronto. Aqui, voltando. Ele vai remover atributos para cada um dos eixos informados para garantir mais ou menos essa distribuição aqui que a gente decidiu que é uma amostra representativa do atributo que a gente está analisando, né? Então, agora, todos o train set e o test set, que a gente vai trabalhar com eles vão estar preparados, estratificados e prontos para a gente moldar o modelo em cima deles. Então, tudo isso aqui, na verdade, foi uma preparação de dados. E agora eu vou passar a bola para o Minsk, ele explicar como que ele vai pegar esses dados e fazer previsões em cima deles. Tá. Tu quer puxar na parte lá do modelo? Aí eu puxo, então? Beleza. Vai lá, melhor. Apresentar tela inteira. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Carregando. Sim, estamos vendo o Meet aí. Beleza. Então, o Pedrão passou principalmente a parte da análise dos dados, né? Que sem ela a gente não consegue, por exemplo, fazer processos como feature engineering para geração de novos dados e uma relação em si entre eles. Por exemplo, se a gente pegar no nosso banco de dados a quantidade de quartos por casa, a gente consegue fazer uma relação de quantas salas tem entre as casas totais. A gente consegue fazer uma relação entre as variáveis, né? Um feature engineering. A gente consegue gerar dados a partir deles. Por exemplo, a questão dos quartos também, com o número total deles e o total de salas e cômodos, né? E principalmente, o nosso caso principal nesse banco de dados é o problema que a gente tem dessa Ocean Proximity, né? Que é uma das colunas do nosso data que ela tem variáveis em string, né? Em objeto. E a gente precisa tratar deles para... Eu vou pular pro meu VS Code, piazada, se vocês estiverem conseguindo enxergar, porque eu consigo me virar melhor aqui. É isso que eu ia falar, tá bem pequenininho, se você dá um zoom, só Tá, pra... tá ruim aqui? É, No VS? O que eu posso fazer é... aumenta o tamanho das fontes, ou não sei como é que funciona aí. Ixi. Tá. Se não der, toca a ficha, não tem... Tá, eu vou tocar a ficha, porque eu não sei fazer. Daí a gente já consegue fazer uma análise melhor. Mas enfim, voltando. No caso aqui, a gente tem a nossa variável estudada, que é a do oceano, né? Então a gente precisa fazer esse tratamento dos dados, porque como ela é distribuída aqui no nosso dataset em strings, a gente precisa transformar ela em valores, né? Porque o modelo ele não trabalha com as strings, ele trabalha com números. Então, no caso aqui, eu importei uma biblioteca chamada Level Encoder, que ela resolve o nosso problema em fazer variáveis em objeto virarem variáveis em número, em números inteiros. Então, essa linha de código, ela separa a coluna do data, que seria o nosso dataset, Ocean Proximity, que é a nossa coluna que a gente quer analisar, e ele dá um fit transform, que é a função dentro da biblioteca, que ele faz a função nessa tal coluna que a gente quer analisar. Então, no caso aqui, quando a gente roda essa coluna em específico com a função, eu botei um ponto value counts aqui para ele identificar, por exemplo, que como as nossas variáveis que a gente consegue contar aqui embaixo, que são 5 variáveis, se a gente contar aqui, você consegue ver que aqui ele criou de 0 a 4 novas variáveis que tem aqui a sua quantidade, que são essas mesmas variáveis, só que transformadas em número. Então, a continuação do processo para também melhorar a trabalhabilidade dos dados e conseguir fazer novas análises e interpretar eles, é essa linha de código, que é a do Column Transformer, que é outra função junto com a One Hot Encoder, que ela pega a coluna em específico que a gente quer analisar, que no caso é a coluna, pensando num jeito matemático, seria a coluna 10, mas como a gente está lidando com programação, é a coluna 9, considerando que parte do zero. E essa tabela ela já está montada, rapaziada, então não olhe para ela. Deixa eu ver se tem uma aqui no início que eu consigo mostrar. Se eu botar uma aqui, eu consigo mostrar para vocês.
ela vai estar no 9, se vocês forem contar uma hora. Mas tá, voltando aqui para o assunto. Essa linha de código, ela vai transformar as nossas variáveis que são categóricas aqui em colunas. Então, cada uma vai se transformar em uma coluna que ou vai ser 0 ou vai ser 1. Moral da história, se é ou se não é. No caso, essa aqui é nearby. E daí, vocês podem me perguntar, tá, por que eu faço esse procedimento? Porque quando você bota em um modelo de machine learning, a função dele é utilizar um algoritmo estatístico para a resolução dos problemas, como o Thiago apresentou para a gente. Se você bota uma variável que ela cresce de 0 a 4, o programa ele vai estimar que quando você tem uma variável que é 0, ele não é a melhor, e quando você tem uma variável que é 1, 2, 3, respectivamente, ele vai considerar que é qualitativo, ele vai crescendo como se fosse mais relevante do que uma. E isso não é a função dele definir qual que é o melhor, ele define sim pelo median house value, que é o resultado final. Então ele faz uma inferência para determinar qual é o peso da variável no resultado final. Aqui, mais questão de código nessa linha, eu espero que esteja dando para ler, ou se tiver muito ruim. Tá legal, tá dando para ler aí. Essa linha a gente só faz o tratamento dos dados que o Pedrão falou, que era dos valores nulos, que daí você pega com o ponto info, né? Você consegue chegar... acredito que seja o ponto info, não quero falar besteira. Isso, ponto info. Isso. Que você consegue identificar que, por exemplo, aqui você tem valores nulos, né? Então você precisa fazer o tratamento deles. Como a gente está lidando com bibliotecas feitas para isso, você consegue chamar, por exemplo, o drop_na, que ele vai dropar os valores nulos, né? Drop null, drop name, que eles falam. Então, aqui a gente faz a separação das variáveis. Você tem variáveis alvo, variáveis independentes aqui, ou independentes... não sei escrever e falar, gente. Variáveis independentes e variáveis dependentes, que dependem do X para você chegar em um resultado, né? Ô, Minsky, Então, antes de tu dar prosseguimento aí, eu vou só fazer um outro disclaimer ali, que eu acho que a gente está trabalhando com atributo e eu precisava apresentar uma parte ali do notebook ainda. Só para mostrar como é que a gente chegou na conclusão de que o median house value é o parâmetro mais importante, né? Além da intuição. Sim. Rapidinho aí, pessoal, ó. Quer puxar aí a gravação, rapidão? Já tô puxando. Beleza. Aí, o seguinte. Quando a gente estava ali fazendo a análise, a partir do momento em que a gente conseguiu estratificar a nossa amostra, a gente tem que escolher qual que é a correlação entre os atributos mais relevantes para a gente estar analisando, né? No caso, como a gente está tratando de uma dataset aqui, que é 20% do tamanho da dataset original, geralmente dá para fazer isso aqui desde que não seja uma coisa muito cavalar, né? Uma dataset muito grande. Então, uma maneira de fazer isso é calcular um coeficiente chamado Pearson's R, que é um coeficiente de correlação entre um atributo e outro. Então, criando aqui uma outra... Isso aqui é só um disclaimer, né, do warning que ele vai dar aqui, porque nesse caso aqui a gente ainda tem dados não numéricos na dataset, né? Então ele vai só avisar que ele não considerou esse atributo e calculou o restante, que são os atributos numéricos. Ele vai tirar um coeficiente de correlação, grosseiramente falando assim, quanto uma variável cresce em relação a outra ou não, a um determinado parâmetro ou não. Quanto mais perto de 1, que ele diz, quanto mais perto de 1, ele vai... Aqui o median house value é como se ele estivesse botando ele para ele mesmo, né? Então, os que têm valores próximos de 1 positivo mostram que tem uma correlação positiva forte, e os que estão próximos de -1 mostram que eles têm uma correlação negativa forte. Nesse caso aqui, a nossa matriz, que mostrou o Pearson's R para cada um dos atributos, revela, assim, folga, que o que mais tem relação, o atributo que está mais fortemente relacionado ao valor de uma casa, é o valor médio de renda daquela determinada região lá. Então, a partir daqui, a gente ainda vai dar uma chance, né, para os outros atributos, para descobrir se tem algum tipo de correlação com eles ou não, mas não faria mais sentido a gente trabalhar com esses valores muito próximos de 0, né, por exemplo.
Esses valores aqui a gente já percebeu que eles não têm correlação linear. E como a abordagem desse problema aqui é trabalhar com uma regressão linear, a gente descarta esses valores aqui e deixa eles aí para uma próxima iteração, talvez, com classificação. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui agora é plotar em scatter, um gráfico de pontos, de cada atributo contra ele mesmo, né? Então, rodando isso aqui, ele vai trazer o histogramas na diagonal principal. Por que ele traz histogramas? É porque ele está plotando cada atributo contra ele mesmo, né? Então, a gente está vendo aqui os mesmos histogramas que a gente plotou mais cedo. O Panda só faz isso para uma maneira de deixar estético, porque não teria muita utilidade em plotar cada atributo versus ele mesmo, né? E agora, de novo, a gente apela para o nosso cérebro e tenta identificar qual parâmetro está melhor para fazer uma regressão linear, e por isso que a gente escolhe o median income, porque tanto quando ele está plotado contra a renda média, está plotada contra o valor de uma residência naquela região, a gente percebe uma correlação linear bem forte, o que foi revelado aqui em cima por essa matriz, né? Na verdade, isso aqui já seria um bom indicador, mas para ter certeza e apelar para o visual, dá para plotar esses gráficos de pontos aqui para a gente ter certeza, né? Então, a partir daqui, a gente escolhe esse ponto aqui. A única ressalva quanto a esse parâmetro é que ele está aglutinando vários valores aqui a 500 mil. Em inglês, o termo para isso é capped, como seria isso, o dataset está limitado a residências que custam 500 mil dólares, ou seja, todas as residências que custam mais de 500 mil dólares vão estagnar aqui. Então, ele tem essa limitação de previsão que para estar fazendo está aplicando os modelos de regressão e não vai conseguir fazer previsões acima de 500 mil dólares. Aí, a partir disso, a gente vai pegar os modelos, você pode pegar aí, né? Só para mostrar qual que foi a trajetória até escolher qual que é o parâmetro que tem maior correlação linear. Puxando a apresentação. Tá. Tá, voltando para a parte... Vocês estão conseguindo ver minha tela, tudo certinho? Sim. Então, a partir da análise dos dados feitas e da manipulação deles, a gente consegue interpretar com essa tabela aqui que todos os dados foram... Não foi necessário, né, no caso, mas alterado o ponto de vírgulas por pontos, questão de unidades, questão de longitude e latitude, por exemplo. Tudo isso é uma parte que, inclusive, o palestrante que eu e o Pedrão a gente foi assistir, o cara ele falava sobre inteligência artificial relacionada a aerogeradores. E uma das coisas que ele comentava era que as pessoas menosprezam os dados que elas recebem, análise de dados, como o Pedrão também comenta, da parte do olho, de visualizar e de interpretar eles, para você conseguir chegar em novas variáveis ou até novos insights sobre o que você está desenvolvendo, né? Então, tá, voltando. Aqui, separação entre variáveis dependentes e variáveis independentes. A gente separou isso, então o median house value é a nossa variável alvo que a gente quer descobrir, e aqui padrão de código remover do banco de dados o median house value, porque a gente só quer as nossas variáveis independentes para procurar o resultado. Aqui é o nosso caso padrão, que é a importação da biblioteca Train Task Split, que ela separa o nosso banco de dados em variáveis de treino e variáveis de teste, para realmente você separar e fazer o modelo, e a partir do modelo você testar ele com as variáveis de teste. É bem intuitivo a separação. Então, esse aqui é uma linha de código muito clássica em modelos de previsão quando utilizadas as bibliotecas para isso, né? Então, tá. A gente já tem o nosso banco de dados moldado, analisado. A gente já tem as nossas variáveis dependentes e independentes separadas. A gente tem os nossos dados separados em treino e em teste. O nosso processo agora é testar os modelos e ver a acurácia do nosso modelo. Então, aqui foi criada uma função para você separar no desempenho deles, no desempenho na média, no desvio padrão. O caso, por exemplo, comentado antes do variância e do bias, né? E então a gente começa fazendo o modelo da regressão linear, né? Então a gente dá um ponto fit nas variáveis de treino, porque a gente quer para treinar, né? Então parece meio redundante falar isso, mas é uma coisa que às vezes demora para conseguir
entender e utilizar isso em código, né? Então, tá. O que é que a gente fez aqui nesse todo? A gente chamou a função de regressão linear, a gente definiu ela como LR, a gente deu um ponto fit, que é pegar o modelo e apresentar os dados dependentes e independentes, e aqui a gente já tem o modelo já está montado. E aí, agora a gente vai medir a qualidade dele, vai fazer aferência, né? Uma aferência nele para ver como ele está funcionando. Então, a gente separou um pouco de dados, que são as variáveis x de teste. Isso aqui não precisa se preocupar com questão de código e tudo mais, tá? Isso aí, o que precisar, a gente sente ver. Mas aqui eu só separei os 5 primeiros termos do banco de dados do x de teste e do y de teste, e eu fiz previsões em cima deles. Então aqui a gente pode ver, isso são os labels, os valores reais dessas variáveis aqui do data, e as previsões são os valores que a regressão linear previu. Esses são os dados. E a partir deles, a gente consegue fazer um RMSE, que o que é o RMSE? É a distância que você tem entre o valor real e o valor previsto para cada desses labels e previsões, tipo, dos valores reais e das previsões. Então, o que a gente consegue interpretar com esse score? Esse score, imagine que vocês têm uma casa de $200 mil, isso está em dólar, tá? Então, também vale considerar, isso é um desvio de $69 mil. Que vocês têm uma casa de $200 mil, ela vem a variar de $269 mil a 200 menos 169. Então, sei lá, vai dar 131. Acho que 131, se eu falar errado, acredito que esteja certo. Então tá, a gente chegou nesses valores. O desvio padrão não foi gerado porque aqui no caso a gente não separou em vários modelos. A gente não fez o Cross Validation Score, que vai ser feito em seguida com essa linha de código. O que está acontecendo nessa linha de código? A gente importou uma biblioteca que, como o professor vinha comentado antes, a gente pegou vários modelos, no caso aqui esse CV é igual a 10 significa que a gente vai testar o mesmo modelo 10 vezes com dados aleatórios diferentes, e a gente vai gerar modelos e pegar o RMSE de cada um deles. Então, mesma ideia. A gente chegou em vários scores, que pense que seja diferença de $64 mil, $63 mil. A gente fez uma média entre eles e chegou no seu desvio padrão. Ou seja, os modelos, eles estão prevendo esses valores, chegando nessa média e tendo esse desvio. É isso que a gente consegue interpretar. A gente tem uma variância e um bias, né? A variância de 67.915 e o bias de 3.035. Tá. A partir disso, a gente consegue fazer a testagem de diversos modelos, né? Então, a gente já testou de regressão linear, que seria esse aqui. A gente vai pular para o Decision Tree Regressor, que é outro modelo de previsão. Mais potente. Ali, Opa. A ordem? O desvio é a variância e o outro seria o bias. Esse aqui é o bias, esse aqui é a variância. Isso. Esse é o obrigado. A variância. Obrigado. O mean square error é a distância da previsão para a resposta final que ele queria, da label. No caso é o RMSE, né? Isso. E aí é normalizado. Isso. Então aqui é o mesmo procedimento. Você chama a função, define uma variável que chama essa função, você dá um ponto fit na variável de treino, e você faz uma previsão a partir dela, você chega no mean squared error, é tudo o mesmo procedimento. E a partir disso, o que eu fiz aqui? Eu fiz o mesmo RMSE. Então, se eu der um print aqui no tree RSE, eu vou chegar no valor de 69 mil. Então, o que a gente chega de conclusão aqui é que o nosso bias, ele está dando maior do que o do linear regression, né? Então, esse modelo aqui, ele não está interpretando tão bem quanto o modelo de regressão linear. Procedimento aqui foi feito, mesma coisa, Cross Validation Score. Ele vai testar o modelo 10 vezes com variáveis aleatórias e vai ver como que o modelo chega de resultado para o bias, né? Então, aqui a gente vê 68 mil, 66 mil, 77 mil, é um bias gigantesco, né? Se você quer fazer um modelo de previsão para uma casa, ele não está reagindo bem, como está escrito aqui, né? A gente ainda não está chegando em bons valores de preditores, então a gente precisa... a variância o bias está dando em $70 mil, né? 70 mil. Então, mais procedimento de teste, para ver como ele está reagindo. E aqui a gente chega na cereja do bolo, né? Que a gente ainda não está em redes neurais, então o modelo que a gente chegou
que melhor se adaptou melhor se adaptou ao modelo e chegou na conclusão mais precisa foi o Random Forest Regressor, né? Só que ele tem o problema, o tempo de rodagem dele, ele leva 6 minutos, quase 7 minutos para rodar. Mas foi seguido o mesmo procedimento e esse aqui é uma parte mais de tratamento com hiperparâmetros, então vou ficar devendo essa para vocês, a explicação, mas o livro tratou disso, então preciso sentar e ler melhor isso. Esse aí, na verdade, é evitando de um modelo fazer overfitting aí, ele tá tratando isso. Tá. E aqui mais procedimentos, mas a moral da história é que ele chega num bias de 49 mil, né? Então a gente tava tendo bias de 60 mil, 70 mil e a gente pulou para um de 49.760. Com desvio padrão de 2.240. Eles estavam dando os outros modelos, olha, 4.000 desvio padrão, a média de 71 mil. Tipo, eles estavam dando valores muito maiores, né? Então aqui foi só mais uma parte de testando os modelos. Então eu peguei, por exemplo, esse valor, essa linha do banco de dados, né, linha 20.635, e botei os valores lá. Acredito que todos ficaram iguais, mas ele deu uma previsão, por exemplo, aqui a gente tinha um valor médio de 78 mil, ele deu 76 mil. Claro que é um dado que ele já tem no banco de dados, então ele vai interpretar muito bem. Mas agora, se é um dado novo, talvez, que é o caso, por exemplo, da variável de teste, que a gente utiliza aqui, que a gente separa e depois a gente treina, no caso aqui, né? Que a gente separa em treino e teste. Se fosse uma variável que não tivesse no modelo dele, talvez seria uma interpretação pior. Tá, e outra coisa, só mostrando um pouco do próximo passo, eu montei um pouco, erros, vou esconder os erros. Só uma continuação ali, eu tava fuçando um pouco mais na parte de redes neurais e a gente chegou em valores do MAE de 46 mil, 45 mil, ou seja, não é o RMSE, mas ele tá dando valores menores, né? Tipo, a previsão dele tá dando um pouquinho melhor do que a da rede neural tá dando um pouquinho melhor do que a de um Random Forest Regressor, né? Então é isso. Legal, sempre dá para melhorar, né? Essa é a ideia. Uhum. Muito interessante essa parte, essa continuação aí de redes neurais. Professor, eu vou ter só que fazer uma correção ali. Quando você perguntou para que serve o resto dos dados ali, eu fui dar uma olhada na documentação, os 80% que ficam, na verdade, são o próprio dado que ele usa depois para fazer o treino. Então, na verdade, eram 2 conjuntos. Eu confundi. Olhei a documentação. Faz mais sentido. Então, ali, na verdade, ficam 2 conjuntos. Um de 20% para treino e um de 80% dos dados para teste, que avalia o treino. Legal. Vou fechar a gravação aqui, daí a gente marca. Tá, eu só fiquei com uma dúvida, em relação a esse exemplo, eu não estudei ele, mas por questão de curiosidade mesmo. Foi logo no início que o Pedro falou que os inputs, a quantidade de dados não era representativa porque ele não seguia uma distribuição normal. Isso o próprio... Não, se eu quis dizer isso, eu estava errado. Tá. É porque era esperado daquela variável que ela tivesse um comportamento X, entendeu? Por exemplo, o exemplo que mais simples é tipo, 49% da população é composta por homens e 51% da população é composta por mulheres. De um determinado país, sei lá, Eslováquia, não sei, tem muito mais mulheres do que homens, é 60-40. Então, se você quer representar a população da Eslováquia, você precisa estratificar a sua amostra para chegar numa população que represente a Eslováquia. Não dá para trabalhar com 50 ou 50. Então, daquela variável era esperado aquele comportamento, né? Daquele parâmetro. Então, aí foi feito um ajuste com base no comportamento esperado dela. E também na variável de latitude e longitude também é uma coisa que, tipo, tem regiões mais densas e menos densas, né, de população. Então, ele não vai ser muito normal. Eu achei interessante, não sei se o professor observou também, porque parece que várias variáveis se aproximam de uma distribuição log normal, né? E que eu acho que é coerente para dados socioespaciais, por exemplo, como esses, né?
seguir uma distribuição log normal com um desvio padrão alto ali. Isso foi o que me pareceu, assim, para esses inputs, mas... Mas tu disse que daí, no caso, para a gente explorar, tentar fazer uma previsão por aquele parâmetro da distribuição log normal? Não sei, mas assim, a ideia que me passa é que esses parâmetros, eles podem seguir, esses parâmetros de entrada, eles podem seguir uma distribuição normal, podem ser representados por uma distribuição normal, né? Log normal, no caso. Ah, sim. Porque outros podem ser representados por uma distribuição normal, né? Sim. A depender da natureza de cada input, né? Isso. Foi o que eu entendi, pelo menos. O modelo também deve ter pensado nisso. Deve. E mais alguma coisinha que vocês queiram comentar, perguntar, pessoal? Acho que agora não. Beleza. Por hora tá tudo certo. Então vou interromper a gravação aqui, daí a gente seta o horário da próxima. Só para não ficar a nossa conversa da setagem registrada no vídeo.